dia, família dos devotos! Hoje no nosso quadro Fé Explicada, nós vamos caminhar pelos corredores aqui do Santuário Nacional para ver se os devotos sabem responder qual é a diferença entre vocação e profissão religiosa. Vamos ver. Eu estou aqui com o Sr. Rubens, lá de Belo Horizonte. Sr. Rubens, nossa pergunta de hoje é assim: qual é a diferença entre vocação e profissão religiosa? O senhor sabe me dizer? Não, praticamente eu não sei me dizer assim. Você sabia como é que é? Como é que é? E vocação, o senhor imagina que é o quê? Vocação, padre, irmã. Terezinha, queria que você respondesse pra gente qual é a diferença entre vocação e profissão religiosa, você sabe? Olha, a profissão religiosa, eu até hoje ainda não tinha ouvido falar nessa palavra, profissão religiosa. Vocação, a gente já tem um conhecimento assim, eu creio que um básico, para dizer assim a verdade, que eu acho que a vocação é um chamado que vem do próprio Deus, né? Quando a pessoa tem a vocação para aquilo, eu creio assim que é uma pessoa que foi escolhida, né? Tem um chamado de Deus e aí nasce no coração dela aquela vocação, né? Para ser sacerdote, uma irmã religiosa e assim por diante, né? Agora, a profissão religiosa, essa como não ouvi falar, eu acho que daí no caso é mais como, daí não é como se fosse o chamado, aí já é no caso a pessoa pode ser que ela escolha, mais ou menos eu penso assim, não sei ao certo. Agora a vocação eu acho assim que já é uma coisa mais de dentro para fora, como se fosse o próprio chamado de Nosso Senhor para a gente. Maravilha, Terezinha, gostei da sua resposta. Vamos ver se é isso mesmo? Padre Rodrigo Arnoso, responde pra gente. Olá, queridos amigos que nos acompanham no programa Família dos Devotos. Como é bom poder estar aqui e juntos conhecer a nossa fé. É o mesmo Deus que nos diz: conhecer a fé é bom porque ela nos libertará de tudo aquilo que nos escraviza. E é nessa experiência que aqui estamos para hoje responder a mais uma pergunta. Qual a diferença entre vocação e profissão religiosa? A palavra vocação vem de vocare, isto é, do verbo chamar. Vocação significa chamado e para nós que somos cristãos é um chamado que Deus faz a cada um dos seus filhos e filhas. Alguns são chamados para viverem uma vida laical, outros para viverem o sacerdócio nos seus diversos ministérios. Outros são chamados à vida matrimonial e outros ainda são chamados a viverem a vida cristã através da profissão religiosa. Mas o que é a profissão religiosa? A igreja, ela se constitui de ministérios, serviços e dons, porque a igreja não é apenas um espaço físico. A igreja, em primeiro lugar, são as pessoas que a compõem, e essas pessoas são os membros de um grande corpo cuja cabeça é Cristo. A profissão religiosa é a resposta dada por um grupo de homens e mulheres a carismas diversos suscitados pelo Espírito no seio da igreja. A alguns, Deus chama para servir no mundo da educação. A outros, Deus convida a trabalhar nos meios de comunicação. A outros, Deus chama para trabalhar em meio aos doentes e aflitos. Cada vocação nasce de um dom suscitado pelo Espírito. Dons que não podemos deixar de lado ou muito menos ser colocados apenas a serviço das nossas vontades, mas os nossos dons e carismas, distribuídos pelo Espírito de Deus, devem ser colocados a serviço da comunidade eclesial. Por isso, através dos votos de pobreza, obediência e castidade, homens e mulheres se consagram ao Senhor, doando toda a sua vida ao serviço do anúncio do Evangelho, para que, na diversidade de carismas
Deus possa continuar falando ao nosso mundo. Escutar a voz de Deus, eis aqui o nosso desafio, para descobrir qual é o seu desejo para as nossas vidas. Muito obrigada pela resposta, Padre Rodrigo Arnoso. Nós te esperamos então no próximo Fé Explicada.